Fala, nação, chegando aqui com mais um vídeo no canal Rubro Negro. Bora ver aí que o Euriquinho foi encurralado ali, né, pelo Benja. O Benja questionou ele por que o Vasco não consegue mais ganhar ele, botou ele na parede, né, e ele tentou se esquivar de tudo, se esgueirando ali, dar resposta e tal. O Benja perguntou ele também por que ele não chama o Eurico de pai, né, só fala na terceira pessoa. Ficou muito interessante o vídeo, valeu? Também trouxe um corte aí de placa, né? Falando sobre o jogo do Flamengo, valeu? Ficou muito interessante o vídeo. Os créditos vai estar na descrição. Conto com esse likezinho de vocês aí para dar essa moral, valeu? Vê se você está inscrito no canal, tá? Verifica se você está inscrito no canal. Comenta aí embaixo e bora lá pro vídeo que aqui é sem enrolação. O Flamengo tá numa situação confortável agora no grupo, Perfeito. porque, pô, tá ali colado, tem 2 jogos em casa, a tendência é, classificar tranquilo. Em segundo, provavelmente. Mas acho que até pode ser primeiro. Tá. Ontem era um jogo hostil. Não é a melhor LDU. Não. Tá, assim, não é a melhor LDU. Mas era um time pra embaçar, fora a altitude, que claramente Final impactou do o Flamengo no jogo, segundo jogadores tempo. do Flamengo pregados. O primeiro tempo do Pregados. Flamengo era um primeiro tempo para ganhar o jogo. Perfeito. O Flamengo foi para... E aí eu acho que tem a análise de desempenho do Flamengo ontem, pode terminar feliz. Falando, cara, o Flamengo claramente tem um padrão. E ele vai tentar controlar tudo e sempre fora, dentro de casa, contra time bom, time mais ou menos, com altitude, sem altitude. Então, assim, isso o Felipe Luiz deve ir para casa satisfeito com a postura do time enquanto teve gás. Aí, depois que não tem gás, meu irmão, o Flamengo tinha que sobreviver. A estratégia do jogo, para mim, claramente, o Flamengo, assim, ele queria criar uma gordura, pelo menos um 1-0, para quando não tivesse o gás, estar com a vantagem, mas não rolou. Por erros técnicos do Flamengo. Aí entra uma parada que é preciso ajustar também. Até a opção de jogador também, por exemplo, no segundo tempo você colocar 2 caras de velocidade para ter o contra-ataque que não conseguiu construir no primeiro tempo. E aí, pô, Ele morreu no segundo tempo. o time morreu. Né, Mas mas eu eu- acho que o Flamengo ele deu uma boa resposta. E tirando o jogo lá contra o Córdoba, o planejamento até agora ele tá bonitinho. Foi velho. um acidente. Olhando cara. o jogo a jogo. Se você olhar para os 3 jogos do Flamengo na Libertadores, eu concordo que ainda falta uma grande Eu acho que se apresentação. bobear, esse foi o melhor. Se bobear, não, foi o melhor esse aí. Mas estrategicamente, esse jogo, concordo com você. Porque o Flamengo, a prioridade do Flamengo dentro desse jogo era o quê? Tirar o volume da LDU. A LDU é um time que dentro de casa, ainda mais sabendo de altitude, não é a maior altitude da história e tal, mas é um time mais forte do que os venezuelanos, por exemplo, os bolivianos. Que a Bolívia é bem mais alto, mas tecnicamente é inferior. A LDU é um time que tem alguns bons jogadores. O que eu percebi muito, e depois até o Felipe falou, a coletiva do Felipe Luiz foi muito legal. Muito legal. Pra variar, Pra né? variar. Esse time da LDU é um time muito de encurralar e ficar batendo até bate fora da área, cruza muito, tem o Arce e tal. O Vai querendo aquele abafa, conseguiu uma hora no primeiro entra, né? tempo O Palmeiras fez tirar, muito isso. tirar a velocidade do jogo. Sim. A LDU nem subiu pra pressionar. Eu acho que a LDU também respeitou. Não, e casou, eu conversei depois com um analista do Flamengo, e eles tinham passado exatamente isso para o Felipe Luiz. Sim. Falou, cara, a LDU não é um time tipicamente equatoriano. Ele é um time que, assim, vai dar para descansar com a bola. Sim. E aí, se você casar com a entrevista do Felipe, é exatamente o que o Flamengo fez, né? Sim. Agora, na reta final, meu irmão, aí perde o controle. Perde Não o controle e o gol não sai por um milagre. Mas aí, É um milagre. velho, não tem Eu o que sei, fazer. Firmino, só pô, tô não dizendo entendeu? que tudo isso que o Flamengo construiu, tudo isso que o Flamengo pensou, tudo isso que o Flamengo executou, por muito pouco não vai para Mas assim, eu acho que se você pegar o jogo todo, eu acho que foi mais bem executado do que não. Sim, mas Sim, futebol é também. uma desatenção, um O abraço. Flamengo não merecia perder o jogo de hoje. Não merecia. Bom, E quase perdeu. sim. Futebol é isso. Assim como Futebol já ganhou, é espetacular, né? Assim como já ganhou vários que não merecia ter Claro, ganho, já claro. perdeu uns que merecia ganhar, isso aí. Futebol é ótimo, cara. É muito mas, bom. mas olhando assim, o copo o tal do copo meio cheio, meio vazio, assim, o que dá para tirar dessa situação do Flamengo? Porque, como vocês falaram, se você olha o adversário, olha o local com altitude, coisa e tal, até pela situação que foi colocado um pouco de pressão por conta da derrota pro Córdoba, você sair pelo menos com um Tu ponto quer uma lá é bom. diferença do que se cobra do time? Tenta trocar um pouco o papel. Tira o Flamengo. Imagina que a situação de ontem era o Palmeiras do Abel. Na mesma situação, tá? Não podendo perder, a situação do grupo estava enrolada, o jogo era lá contra a LDU. Aí o Palmeiras faz esse jogo. Hoje era só elogio. Ah, não, mas é pela Eu ótica não do tenho que se nem cobra cara, dos eu dois sei. clubes, Não Isso tem nem dúvida.
É porque estratégia e não sei o que, controlou talvez... e tal. É porque do Flamengo e desse Flamengo, Então, eu acho que aí você espera jogar. Aí é que tá, o Palmeiras ele já mostrou que faz jogos como o Flamengo fez ontem. Isso. Mas Entendeu? eu acho que isso é bom pro Felipe Luiz. Eu acho que isso é bom é ótimo. olhando o copo meio cheio, eu acho que esse tipo de jogo, assim, para você ganhar a Libertadores, esse tipo de contexto Você tem que é tirar do necessário. caminho, né? E outra, o Flamengo se enrolou no grupo, se enrolou. É culpa do Flamengo? É culpa do Flamengo. Mas também é mérito do Flamengo resolver o que ele mesmo mas criou. assim, mano, se enrolou. Não, se Ele deu uma ganhou os dois enroladinha jogos no assim. Maracanã, acabou, gente. Não. Não, mas calma, Presta atenção, ele- quantos antes pontos tem o desse Flamengo? jogo, 4. se ele perde esse jogo ontem, ele ia estar muito enrolado. Sim. Se ele perde, Então ele não se enrolou. É, porque Ele poderia ter se enrolado. Não, ele De foi pra esse verdade, jogo enrolado. Eu vi durante os últimos Tu não achou dias que ele foi pressionado pro jogo? Uma loucura claro que foi. de que Pô, ele foi parecia que o pressionado. Flamengo tava... Não, mas esse ele não jogo podia era um perder o jogo ontem. Concordo. pressionadaço. Mas não Eu se acho- enrolou, gente, em momento nenhum. Não, presta atenção. Ele Quantos tava pontos tem o enrolado e Flamengo? evitou se 4. enforcar mais. 4 com 9 são quanto? 4 com 9? É. 13? É o que o Flamengo vai fazer. O Flamengo vai ganhar do Central Córdoba na Argentina. Pode ser, eu também claro acho. que vai. O que aconteceu no Maracanã é um É desastre. isso, é isso. É um acidente. E o Flamengo ganhará os 2 jogos contra a LDU e contra o Tátira. Discurso aí, o ano passado também. Mas esse ano é diferente. Não, eu o ano também passado acho o time que- não jogava. eu O também time não acho. tinha treinador o ano passado. Esse ano tem treinador. Esse ano o time joga. Tem várias maneiras de jogar. O ano passado não. Você- Jogava só de uma maneira e não tinha treinador. Você é Esse claro. ano tem. O Felipe Luiz traz argumentos pra você Muito acreditar mais. nisso aí. Muito Nesse- mais. Nesse nome. Claro eu que é. também acho que vai fazer. O ano passado o Flamengo jogava como? Pedro, E quando o Pedro machucou, o Flamengo jogava como? sem o Pedro. E sem jogar bola. É. E a culpa era de quem? Do treineiro? Esse ano tem futebol. O Flamengo perdeu 2 jogos com o Felipe Luiz. 2 jogos e jogando bola. Todos nós aqui que gostamos de futeboles, a gente para pra ver o Flamengo. Porque a expectativa é de ver um bom jogo. é o, verdade. o ano passado era um sofrimento ver o Flamengo jogar bola. Mas entende que nem sempre vai dar pra jogar bem? Eu concordo. Ontem era um dia, por exemplo. Não, que ontem era um dia pra fazer o não resultado. necessariamente ia dar Sim. pra jogar bem. Então eu acho que Você acha que o Flamengo não faz 9 pontos? talvez faça. Ah, claro que vai acho fazer, acho cara. que 7 é totalmente plausível. 7. Não, o Flamengo tem que devolver o acidente lá em Córdoba. Pode ser. Não é pode nem ser. Córdoba, na verdade, Mas eu acho né? que esse jogo. Mano, e aqui tem Não é mais- Córdoba, o time se não é de fizer Córdoba. se fizer 4 pontos, capaz É de que acho que classificar. não pode mano. receber o estádio. Não, né? não, 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 Tem não. que jogar em Pesquisa outro aí. lugar. Não, o time não é de Córdoba. O time não é da cidade de Córdoba. É Central Córdoba por causa da extração de trem, alguma coisa assim. O time não é de Córdoba. Produção, dá uma checada aí de onde é o Central Córdoba. Independente disso, Que Córdoba tem um estádio novo lá, né? É, mas não é, o time não é de Córdoba. É de BH? Não pode ser porque é Argentina. Tem a estrada lá que liga. Pá, fica Eu tô de quieto. sacanagem. vai. Até perdi o fio da... Mas enfim, eu acho que O Flamengo vai ganhar os 3 esse jogos. tipo de perfil de jogo ontem, Santiago del eu Estero. acho importante para a construção do Felipe Luiz enquanto treinador e para vários jogadores ali também. Santiago del Della Serra. Estero, na Argentina. Falei que não era de Córdoba? Pois não, desculpa por mim. É que eu, de Conhece vez em quando eu- geografia, velho. de vez em quando eu acerto, né? Perfeito. Eu sou igual a você, eu só gosto de estudar geografia. É, geografia É. e história. É bom. Mais ou menos. Não, história é legal. Minha filha adora estudar história comigo e geografia. Eu não estudo Agora, pra as tudo, outras pra matérias, nada. aí eu lavo minhas mãos. Vai. Não, já Tá terminei. bom? Tá bom. Também. Acabou. Então, a gente fecha aqui o programa aqui. Você não acha que o Flamengo faz 9 E aí, pontos ou eu- não, por eu- exemplo? Eu acho que sim. E eu acho estou que vai impressionado com a volta do Pedro, assim, a mobilidade do Pedro, a confiança com que ele tá soltinho. Ontem era um jogo que ele ia pro choque ali, né, direto, jogo... Eu acho que eu não duvido que no próximo jogo, por exemplo, jogo contra o Corinthians, né? É, contra o Corinthians. Eu não me ficaria surpreso se ele já começasse jogando, não. Mas acho que o Flamengo tá fazendo um plano todo bonitinho Tá legal, pra é. esse retorno do Pedro. Arrascaeta muito- foi, acho que o 5º ou 6º seguido, né? Pô, Arrascaeta, mais um jogo titular e assim, fisicamente vivendo um momento muito bom. O Flamengo fez mudanças, né, no seu departamento médico, é importante lembrar, físico, né, do ano passado para cá. E aí aqui eu não tô condenando, mas assim, o Flamengo do Tite, do Sampaoli, quando o Tite chegou, ele deu um ganho físico na equipe. Tinha problemas evidentes. Mas eu acho que eles não foram resolvidos. E agora acho que o Felipe Luiz focou numa parada que era muito importante, cara. O Flamengo estava com muito problema nos últimos 2 anos aí de Flamengo não jogava volta, bola, né? dos caras demorando a voltar, muita lesão. Agora acho que você está conseguindo estancar ali, entendeu? E é importante ver isso no Arrascaeta, no Gerson. Pô, o Gerson tem uma sequência de jogo, Espetacular. de sinistra, cara. O Flamengo tem algo que poucos times têm no Brasil. O Flamengo tem lateral direito. O Flamengo Que não tem, fez um bom jogo ontem. Mas tem lateral. Tem lateral direito e tem lateral esquerdo. Mais de um. Poucos times no Brasil têm. E o Flamengo tem outra coisa que é muito acima dos outros clubes. A dupla de zaga.
A dupla de zaga do Flamengo. Eu diria o trio, porque o Léo, se o Danilo precisar Danilo, jogar, acho ele que é, pra mim, melhor que o Léo Pereira. Né? O Flamengo tem uma zaga muito confiável. Muito confiável. Foi lá jogar a final de 2012 na Bombonera e empatou no finalzinho, ganhou aqui, entendeu? Acabou. Eu não vejo mais isso aí. Eu discordo da interferência. Eu acho que ainda existe interferência, só que ela é mais bem feita. O VAR veio para profissionalizar a interferência. Quando eles querem, eles interferem. Mas muito menos. É menos perceptível, mas a interferência continua sendo a mesma. Eu discordo, cara. Você pode ver, a maioria ainda tem erros absurdos com o VAR, que nem a gente viu agora, não sei se você acompanhou São Paulo e Palmeiras, aquele pênalti que dado pro Palmeiras que não foi nada, que a federação agora assumiu que foi um erro e tal, mas é uma coisa ou outra. Bem, são lances capitais decisivos. Olha só, como que o Palmeiras classificou num lance capital decisivo? Como que o Flamengo classificou em cima do Vasco num lance capital decisivo? Fizeram uma linha de impedimento dessa grossura e mesmo assim ainda estava impedido e o gol foi validado. Quando eles querem, não tem jeito. Euriquinho, por que o Vasco não consegue mais ganhar do Flamengo? É a maior freguesia do mundo. Porque não sabem fazer futebol, não sabem gerir futebol. É simples, é só pegar os números aí. Você pegar os números do Eurico no futebol. Quando o Eurico dizia que era rivalidade, que tinha que ser jogo da vida. Porque é pra ficar mais... Eu gosto de diferenciar o Eurico dirigente do meu pai. Porque as pessoas confundem muitas coisas. Qual era a diferença do Eurico Miranda pai, o Eurico Miranda presidente, dirigente? Não, meu pai era muito mais... Não sei se assim dá uma diferença assim. Meu pai era um bom cara dos dois lados. Só que ali, quando ele estava defendendo o Vasco, era a mesma coisa quando ele estava defendendo a família dele. Ele era um apaixonado louco, mas eu gosto de dar essa diferenciação porque as pessoas precisam entender que eu também não sou só o filho do Eurico. Entendeu? Eu sou uma pessoa que tem uma história dentro do clube, passei lá por vários departamentos, fui vice-presidente de futebol, tenho o meu valor. Eu sofri muito por essa questão de é nepotismo, você só está aí porque é filho, você só está aí. Essa foi até uma das questões que a própria Sempre Vasco, que hoje está lá no poder, me perseguiram muito por conta disso. E hoje estão no poder, fazem igualzinho, estão lá os amigos, os filhos e... Tem nepotismo hoje no Vasco? Tem a mesma coisa que tinha comigo. Que as pessoas podem avaliar como nepotismo ou não. Eu não quero ser injusto como as pessoas foram injustas comigo. Eu acho que as pessoas têm que ser avaliadas pela sua capacidade, pelo seu trabalho, pelo que você entrega. Eu entreguei muito. Eu fui vice-presidente de futebol do Vasco, que nos últimos 12, 13 anos teve o melhor resultado. Bem. Eu classifiquei o Vasco para a Libertadores em 2017, de lá para cá ninguém conseguiu, e de 2012 até 2017 também ninguém tinha conseguido. É isso aí, galera. Esse aí foi mais um vídeo aqui no canal. Trouxe aí os dois cortes para vocês. A Euriquinho lá falando aquilo e debate aí em relação ao jogo do Flamengo na Libertadores, né? Eu também achei que foi um resultado bom, tá? Não foi... Podia ser melhor, obviamente, né? Mas jogar lá na altitude é complicado. Principalmente o Flamengo sofre muito lá, né? Mas a gente tá vivíssimo. Isso é que importa. Eu acho que o Flamengo também faz os 9 pontos agora. Também considero um acidente aquela derrota para o Central Córdoba. E eu acho que o Flamengo, depois que passar essa fase de grupo aí, eu acho que o time embala de vez. Eu tô começando a ver isso. É torcer para essa recuperação do Pedro aí não dar nenhum problema, né? Ele já tá meio que recuperado, porém eu acho que pelo fato dele ter voltado com 7 meses, que foi muito antecipado, toda vez que ele entra eu fico com medo, cara. Não é querendo zicar não, mas eu fico achando que tem que ter mais cuidado, mais cautela. Mas ele tá se recuperando bem, eu boto fé que ele vai dar muitos gols pro Mengão esse ano. Beleza? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Os créditos vai estar na descrição aqui, tá? O link na descrição. Conto com esse likezinho de vocês aí para me ajudar. Não custa nada e vai me ajudar muito aqui, valeu? Dá o hypar aí também, que agora tem no YouTube, né? Quando você vai no comentar, tem a opção de hypar, tá?
tá? Quebra esse galho aí, vai ajudar muito aqui. E se inscreve no canal, verifica se você tá inscrito aí. Valeu? Eu vou nessa. Um grande abraço a todos. Valeu, falou e fui.